Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Seção 10 da prova pericial, artigo 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Parágrafo 1º, o juiz indeferirá a perícia quando: inciso 1, a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; inciso 2, for desnecessária em vista de outras provas produzidas; inciso 3, a verificação for impraticável. Parágrafo 2º, de ofício, o requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Parágrafo 3º, a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre o ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Parágrafo 4º, durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico, transmissão de sons e imagens, com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Artigo 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Inciso 1. Arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Inciso 2. Indicar assistente técnico. Inciso 3. Apresentar quesitos. Parágrafo 2º, ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias, inciso 1, proposta de honorários, inciso 2, currículo com comprovação de especialização, inciso 3, contatos profissionais, em especial endereço eletrônico, para onde serão dirigidas intimações pessoais. Parágrafo 3º, as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o seu valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Parágrafo 5º. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Parágrafo 6º. Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistente técnico no juízo ao qual se requisitar a perícia. Artigo 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Parágrafo 1º. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Parágrafo 2º. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. Artigo 468. O perito pode ser substituído quando: inciso 1.
faltar-lhe conhecimento técnico ou científico. Inciso 2. Sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 2, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixada, tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso do processo. Parágrafo 2º. O perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária decretada no parágrafo 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento de honorários poderá promover a execução contra o perito na forma dos artigos 513 e seguintes desse Código, com fundamento na decisão que determinar a evolução do numerário. Artigo 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada os quesitos aos autos. Artigo 470. Incumbe ao juiz: inciso 1. Indeferir quesitos impertinentes. Inciso 2. Formular os quesitos que entenderem necessários ao esclarecimento da causa. Artigo 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que: inciso 1. Sejam plenamente capazes. Inciso 2. A causa possa ser resolvida por autocomposição. Parágrafo 1º. As partes ao escolher o perito já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. Parágrafo 2º. O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. Parágrafo 3º. A perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Artigo 472. O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos se considerar suficientes. Artigo 473. O laudo pericial deverá conter: inciso 1. A exposição do objeto da perícia. Inciso 2. A análise técnica ou científica realizada pelo perito. Inciso 3. A indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Inciso 4. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Parágrafo 1º. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Parágrafo 3º. Para o desempenho de sua função, o perito e assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Artigo 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.
Artigo 475. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Artigo 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. Artigo 477. O perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sob o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Parágrafo 2º. O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto. Inciso 1. Sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. Inciso 2. Divergente, apresentado o parecer, no parecer do assistente técnico da parte. Parágrafo 3º. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. Parágrafo 4º. O perito ou assistente técnico será intimado por meio eletrônico com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Artigo 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade do documento ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito ao exame. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de gratuidade e justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência, no prazo estabelecido. Parágrafo 2º. A prorrogação do prazo referido no parágrafo 1º pode ser requerida motivadamente. Parágrafo 3º. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel por cópia sob ditado de dizeres diferentes para fins de comprovação. Artigo 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 471, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Artigo 480. O juiz determinará de ofício o requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Parágrafo 1º. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Parágrafo 2º. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Parágrafo 3º. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.